A gente vai apresentar um parecer que a gente elaborou durante as últimas semanas e encaminhou para a Prefeitura. É um parecer para a gente, para vocês se apoderarem desses argumentos que a gente está colocando, né? Qual é o objetivo desse parecer? Primeiro, refutar os argumentos utilizados pela Procuradoria, o parecer 339 de 2008, que foi o parecer que deflagrou toda essa mobilização das pedagogas, né, em que estava contido ali o entendimento sobre a natureza do cargo e sobre a inconstitucionalidade de se fazer a substituição, né? Em vista da natureza técnica do cargo, seriam cargos e funções que não seriam acumuláveis, então a substituição seria inconstitucional. E defender, por consequência, que o cargo, ao contrário, tem natureza docente e que é possível a acumulação. O primeiro parâmetro para a gente definir a natureza de um cargo é observar o que a lei que criou esse cargo diz a respeito dele, né? E especificamente dentro dessa lei as atribuições que são conferidas a esse cargo. A lei que criou o cargo do profissional do magistério pedagogo é a lei do PCCV, né? Vocês conhecem, a 1835 de 2008, né? No entanto, apesar de a gente colocar, né, que a lei é que deve ser o parâmetro para a definição da natureza do cargo, o parecer não coloca qualquer fundamento legal para dizer que o cargo é técnico. Esse parecer é muito frágil nesse ponto, com relação à fundamentação legal dele. E a compreensão da Procuradoria se resume a uma mera opinião do procurador. Ele fala que o pedagogo é o especialista em educação, é o técnico pedagógico, né, que são termos que o PCCV sequer utiliza, né. Então, no entanto, a lei municipal não define categoricamente a natureza dos cargos por ela criados. E nesse momento é importante fazer um parênteses. A gente discutiu em algumas oportunidades aqui com a Comissão de Pedagogas algumas resoluções do Conselho Nacional de Educação e entre elas uma resolução que estabelece alguns parâmetros, algumas diretrizes para a elaboração de planos de carreira de profissionais de educação dos estados e municípios. Uma dessas resoluções diz o seguinte, que todos os planos deveriam, né, ou devem trazer uma disposição expressa sobre a natureza dos cargos que eles criam, né? Então, nesse ponto, a lei municipal, inclusive, deixaria de observar uma diretriz que é fixada por uma resolução do CNE, né, e do MEC. A lei municipal é basicamente omissa quanto à natureza do cargo, né? Ou, pelo menos, não traz uma disposição expressa. E, diante dessa lacuna do texto da lei, qual que é a postura do aplicador do direito? É fazer a integração do ordenamento jurídico. Que é a integração? É você suprir essa lacuna. O profissional do magistério não é um especialista em educação e não é um técnico pedagógico. Não é um especialista em educação por quê? Isso é quase que uma obviedade, né? Mas o especialista em educação é quem obtém o título de especialista, né? Assim como quem é mestre é quem obtém o título de mestre. Mas o pedagogo em Araucária não é o especialista em educação, né? Porque não se exige para ele ingressar no cargo o título de especialista, né? Fosse assim, qualquer profissional, independente da sua formação, se apresentasse o título de especialista, né, tendo feito o concurso ali, poderia ingressar no cargo, não pode, né? Para você ingressar no cargo, você precisa estar habilitado, né, a docência, especificamente pela demonstração da obtenção do título de graduação, ali na graduação, licenciatura em pedagogia. O título, né, que é exigido hoje para o ingresso no cargo, ele supre as exigências que ele teria feito em dado momento ali de experiência no cargo, né? Então, além de as diretrizes curriculares do curso de pedagogia, que são fixadas também pelo MEC, pelo CNE, dizerem que ali nesse curso se formam professores, né, e que a partir do estágio curricular eles estão habilitados à docência, a gente não pode concluir que eles não são que eles são técnicos de educação, né? Eles são verdadeiramente professores, né? Todos os profissionais do magistério integram uma única carreira, né? Não à toa, na nomenclatura de todos os cargos criados pela Lei 1835, eles são precedidos desse termo, né? Dessa expressão profissional do magistério. Todos são profissionais do magistério. Todos fazem jus aos mesmos institutos de desenvolvimento na carreira. Todas as pessoas progridem na carreira da mesma forma, né? Todos têm a sua carreira avaliada ou observada com relação àqueles conceitos ali constantes nessa lei. Então tem uma distinção, em tese, do ponto de vista da carreira, né, da estrutura da carreira, do profissional do magistério docência 1 e 2 e do profissional do magistério pedagogo, né?
Essa foi a vontade do legislador. Se fosse diferente, se ele quisesse criar duas carreiras distintas, não teria colocado elas na mesma lei, né? As atribuições que são designadas ao profissional do magistério pedagogo não são atribuições técnicas, né? Se a gente observar as atribuições, o que seriam atribuições técnicas? Seriam atribuições que dependem da aquisição de um conhecimento específico, né, para a execução de tarefas burocráticas, de tarefas executivas. Não vou aqui descrever as atribuições, né, vocês conhecem melhor que eu. É necessário que você conheça da prática em sala de aula, que você interaja com os profissionais docência 1 e 2 e que você participe do aprendizado do aluno, né? Em alguma medida, ainda que indiretamente, o pedagogo participa da aprendizagem, né? Tudo isso para concluir que esses profissionais devem ser equiparados para fins de determinação da natureza dos cargos. Qual é a regra para a gente auferir a possibilidade de acumular cargo ou não? Artigo 37, né, da Constituição, que diz que é possível acumular 2 cargos de professor. E é importante a gente ressaltar isso. A Constituição usa essa terminologia, 2 cargos de professor, né? O profissional do magistério, não sendo professor na nomenclatura, né, do seu cargo, pode acumular esses cargos? A gente entende que sim. No entanto, essa conclusão não é alcançada estritamente por uma leitura literal ali do texto da Constituição. É preciso que a gente faça uma interpretação mais profunda, mais vertical ali desse texto, recorrendo a outros métodos de interpretação, especificamente o método teleológico, né, que tem em conta os fins daquela norma, os fins sociais e políticos daquela norma, e também a interpretação histórica, né, que a gente vai buscar lá a intenção, a vontade do constituinte e do legislador quando ele estabeleceu essas vedações. E as exceções também, né? O próprio texto da Constituição não é uniforme com relação à terminologia, né, no assunto de acumulação de cargos, né? Daí que a gente tentou reunir aqui para vocês perceberem isso, né? Outros servidores, né, ocupantes de cargos públicos, podem acumular funções de magistério, né? Por exemplo, no artigo 95 da Constituição, parágrafo único, inciso 1º, diz o seguinte, né, que aos juízes é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma função de magistério. E no artigo 28, que diz respeito às possibilidades de acumulação por promotor, diz o seguinte, que as leis que criam as carreiras do Ministério Público deverão observar as seguintes diretrizes, né? Exercer ainda que em disponibilidade qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Então, por que o texto constitucional ora usa professor, né, para criar uma exceção à vedação geral de acumulação de cargos, e ora usa função de magistério, para igualmente criar uma exceção à regra geral no caso de juízes e promotores? A Constituição usou esses 2 termos indistintamente porque entende que eles são sinônimos, né? Que função de magistério equivale a professor. Assim, a gente está aí excluindo uma interpretação, que poderia ser uma interpretação possível, de que juízes e promotores têm uma possibilidade mais larga, mais aberta de acumular cargos, não estritamente acumular cargos de professor, mas qualquer função de magistério, e que servidores em geral, né, só podem acumular cargos de professor estritamente e não outros cargos, né, que têm como atribuição funções do magistério. A gente exclui essa interpretação porque o pressuposto de qualquer interpretação da Constituição é que o texto da Constituição é coerente e que ele é íntegro, né? Ou seja, ele não faria uma distinção que promovesse a desigualdade. Por que o juiz pode acumular qualquer função de magistério e o servidor, em geral, não pode acumular qualquer função de magistério estritamente de professor, né? A gente pressupõe que a Constituição não cria esse tipo de desigualdade e essa interpretação é, portanto, excluída, né? Não pode se considerar esse tipo de interpretação. Inclusive, quando eu estava fazendo essa pesquisa para escrever o parecer, eu encontrei algumas normas regulamentares, tanto do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e que regulamenta o exercício da magistratura, quanto do Conselho Nacional do Ministério Público, que também regulamenta o exercício ali das carreiras dos profissionais do Ministério Público, e eles disciplinam da seguinte forma: é possível acumular funções de magistério, inclusive acumulando ali funções de direção, coordenação, etc., né? E daí, inclusive, tem um precedente, né, no Tribunal de Justiça de um promotor que era professor numa instituição superior de ensino, uma instituição pública, e estava desempenhando função de coordenação, né? E o Ministério Público, o Conselho Nacional especificamente, né, notificou ele que ele estava em acúmulo de cargo, né, entendendo que ele estava acumulando ali uma função de professor e uma função de coordenador com o cargo no Ministério Público.
que o Superior Tribunal de Justiça disse? Que isso não é acúmulo, que a Constituição autorizou que ele acumulasse qualquer função de magistério, né? Então, funções de magistério de professor e de coordenador ele pode acumular, porque são funções de magistério que são compreendidas nessa expressão que a Constituição usa, né? Então, a gente conclui que há sinonímia entre professor e funções de magistério, né? Essa dificuldade de fazer a distinção entre o que é professor e funções de magistério, né, desempenho de funções de magistério, inclusive ensejou a lei que a gente está discutindo ali, no caso da aposentadoria especial, que é 11.301. Né? Quando você vai pegar lá a exposição de motivos da lei, né, por que foi editada essa lei, a deputada que propôs essa lei fala, inclusive, né, os pareceristas, os relatores nas comissões, dizem o mesmo, que não existe precisão no ordenamento brasileiro que permita fazer essa distinção entre professor e professor do magistério. E o Fundeb, que é a lei de 2006 ou 2007, se não me engano, que é mais ou menos contemporânea a essa lei 11.301, diz especificamente que profissional do magistério é o profissional docente e o de suporte pedagógico, e usa estritamente essa nomenclatura que a lei 11.301 utiliza também, né? Então, o profissional do magistério é tanto aquele que atua na docência, como no suporte pedagógico, na direção, assessoramento, coordenação. O pressuposto ali de quando você veda o acúmulo de cargo é de que aquela pessoa que acumulasse cargos não conseguiria desempenhar adequadamente as suas atribuições, né? E não desempenhando adequadamente, estaria recebendo vencimentos, né, por funções que não desempenha adequadamente e estaria causando danos à administração, né? E daí, por consequência, ferindo o princípio da moralidade, né? Você está desempenhando de qualquer forma, de qualquer jeito aquelas atribuições, não adequadamente, e isso seria imoral do ponto de vista jurídico, né? A maioria das hipóteses de acúmulo legal de cargos está ligada à área da educação e da saúde. Por quê? Né? Isso é também uma dedução, né? Mas que é bastante razoável que se faça, né? O acúmulo de cargos, nesses casos, concorre para a eficiência do serviço público, porque há carência de profissionais dessas áreas, né? Então, por que você favorece que as pessoas acumulem cargos? Porque isso é bom para a administração, é bom para a prestação do serviço público, de acordo com a interpretação histórica, né? Que é um outro método que a gente recorre, que busca a vontade do legislador, né? Qual que é a origem? Porque essa regra não é nova no ordenamento brasileiro, ela não veio de 88, da Constituição, ela vem lá de 1822, um decreto de regência, né, que já vedava o acúmulo de cargos em qualquer hipótese, né, porque entendia que em qualquer hipótese haveria ofensa à eficiência do serviço público. Não era eficiência naquela época, porque o princípio de eficiência é de 98, né, de uma emenda constitucional de 98. Desde 34, as mesmas autorizações para acumulação dos servidores em geral são as mesmas para juiz e promotor, né? Então, aquelas regras que eu falei ali do artigo 95, do 128, elas existem também lá desde 1934. E desde 34 se fala em funções de magistério. Só com relação aos servidores em geral que se mudou a nomenclatura para 2 cargos de professor. Nessa mudança não se deve a qualquer alteração na finalidade dessa norma, né? Como a gente falou, tanto em 34, quanto em 46, quanto em 67, em 88, o que se buscou tutelar com a vedação ao acúmulo de cargos e com a autorização dessas exceções para o acúmulo é a eficiência e a moralidade, né? Isso não mudou em nenhum momento da história constitucional brasileira para a gente mudar a alteração da nossa interpretação, né? Fazer a alteração dessa interpretação. No que tange a natureza do cargo de profissional do magistério, à luz da lei que o criou e de suas respectivas atribuições, conclui-se que não se trata de cargo de natureza técnica, visto que suas atribuições não estão dissociadas de atribuições docentes, devem esses profissionais ser equiparados para fins de determinação da natureza do cargo. Consequentemente, afastada a alegação de que se trata de cargo técnico, conclui-se que o texto constitucional permite a acumulação de 2 cargos, funções de profissional do magistério, pois tal acúmulo coaduna com a finalidade das exceções à regra geral de vedação ao acúmulo de cargos. Nesse parecer se ateve aos julgados do Tribunal do Paraná, né? Mas existem julgados do Brasil inteiro, em que o judiciário autoriza a acumulação de 2 cargos de pedagogo, né? Isso independente da nomenclatura, né? Em outros locais, em outros estados e outros municípios, a nomenclatura é diferente, é suporte pedagógico, é orientador educacional, mas ainda assim se entendeu que esses profissionais, né, no desempenho dessas atribuições, estão, né,
albergados ali pela autorização constitucional de se acumular cargos, né? Entendendo que o vocábulo professor comporta mais sentidos do que estritamente a definição de dicionário de professor, né? Mas que a gente tem que buscar um significado, um sentido mais profundo para essa norma.